Bom dia, povo de Deus. Boa sexta-feira para ti e para todos. Eu estava ali. Eu nem iria vir aqui hoje para gravar e eu estava só ali na parte do quintal onde eu levo o viveiro grande dos periquitos e das calopsitas para lá. Eu fiz um viveiro grande, coloquei rodinha, então eu empurro para lá e coloco os periquitos lá debaixo das fruteiras e as calopsitas. E umas horas eu trago para cá. Então eu estava ali debaixo do telhado, da parte do telhado, ouvindo os louvorezinhos da cantora Gabriela Silva. E a Raina Almeida estava aqui no quarto, na televisão. E aí eu ia consertar um pouco lá, o viveiro lá, a parte do fundo, que estava um pouco ruim. E o inimigo começou a me fazer dores terríveis, que nem eu estou aqui cheio de dores. Então, só de raiva, agora nós iremos bagunçar a terra, mas não é nós iremos fazer, trazer o poder de Deus para aqui para baixo e fazer o diabo se manifestar aí com todos os tipos de gritaria. Se você vê todos os tipos de barulho, tapia, olha a sua, olha a raia, olha o caldo de fruta, olha o caldo de ovo, e tudo isso aí é o diabo que eu estou fazendo se manifestar, claro, através do poder de Deus. Então vamos lá. Ele está bagunçando a minha vida, então nós vamos jogar ele no mundo aí para todo mundo ver, o mundo inteiro agora que vê esse vídeo, ele vai ver do que eu estou falando é realidade. Bom, e agora, já que ele está me maltratando, me enchendo de dores aqui sem necessidade, né? Que eu não estou do lado dele, nem do lado do diabo, nem de ninguém. Então, vamos destruir agora. A gente já destruiu os travecos gays, o dono de Trump, o Bolsonaro, ontem, e hoje a gente vai destruir os caras preta. E tem mais essa, tá bom? O diabo é maligno, tá bom? Ele também vai entrar nas árvores, nos pássaros, em tudo, em galo, em tudo, e vai começar tudo a fazer barulho para dizer que é Deus, mas não é. O intuito é estar aqui, é só atrapalhar para fazer a vontade dele, tá bom? Mas vamos lá. Já já vem carro de fruta, vem máquina, vem navio, vem avião, vem tudo fazer as bagunçarias. Quando nós começar mesmo pesadamente, e o poder de Deus começar a descer juntamente com os outros. Vão ficar caídos aí e sendo derrubados cada vez mais para deixar de ser sem vergonha, por estar me botando em situação de pecado e flagrante que não são meus diante de Deus e me derrubando. Então eu vou derrubar vocês tudinho aí na terra, em nome de Jesus. Bom, e hoje os filhos do diabo que nós vamos destruir com a palavra de Deus é os cara preta de funk, corpos tatuados, pince e tudo mais, mas não para só neles não, tá bom? É os travecos gays, é os beberrão, os jogados, todos eles, e dizer quem é que está fazendo isso num corpo desses defuntos de Apocalipse. Se você tiver coragem aí, o Donald Trump é a besta de Apocalipse lá do deserto dos Estados Unidos, ele quer limpar a terra das drogas, né? Se você tiver coragem aí, coloca no YouTube ou no Google. Cracolândia viciado nos Estados Unidos, e você vai ver o que vai aparecer lá de defunto, de heroína, de metanfetamina, de crack, parecendo zumbi, é aleijado, é muletante, é cadeirante, é mulher, tudo lá. Aí você vai ver, é só colocar aí. Se você tiver coragem, você coloca aí no YouTube, no Facebook, em todo lugar que você vai ver. E tem que mostrar para você. Se mostra para mim, tem que mostrar para você. E não é só lá não, tá bom, meu irmão? É no Canadá também, é no Japão, é em São Paulo. Aqui em Maceió também já fizeram uma mini cracolândiazinha num terminal, no mercado central aqui onde vende fruta e verdura e tudo mais das antigas. Tinha o ponto de ônibus atrás, lá dele, que era o ponto de ônibus, o terminal era lá. E aí faliu, fechou aquele ponto de ônibus e agora botou na frente do Ceasa, lá onde vende fruta, carne e tudo mais, agora é lá na frente. E também a Ceasa não é mais ali, é só a antiga Ceasa, agora é lá em cima da minha avó mora, que faleceu, meus familiares lá em cima no outro bairro, então levaram a Ceasa para lá, perto dos aeroportos, que é
onde você vem de qualquer lugar do mundo, onde desce lá em cima é o aeroporto de São Paulo e tudo mais, desce lá para poder vir para cá onde eu estou e para todos os lugares, Maceió, é assim. Então, esse terminal de ônibus lá, que era do mercado de todos os lugares de Maceió que ia para lá, agora veio só um ônibusinho, integração, outra coisa outra, mas não tem mais aquele fluxo, agora fizeram uma cacolandazinha ali, então o diabo também está abrindo ali. É claro que tem outros lugares, mas lá é onde estão ficando pontozinho. Não se compara com São Paulo e nem com os Estados Unidos lá, aquele zumbim, mas também tem, também, e em todos os lugares do mundo, e não é o dinheiro, não é as posses que vai determinar que a pessoa não seja isso não, pelo contrário, quanto mais posse, talvez mais imundo e mais porco ele fique aqui na terra. E nós vamos destruir os filhos do diabo, Satanás, dos cara preta. Claro que eu estou só desmoralizando todos eles, tá bom? Mas claro que tem salvação para todos eles, né? Enquanto houver vida, tá bom? Mas o meu intuito aqui é desmoralizar e jogar no lixão, na fossa, onde é o lugar deles, pelo menos das ações dele, e enaltecer essas meninas diante de Deus e mostrar o que é de Deus e o que é do diabo e o propósito dele disso. Aí você diz aqui, mas você não pode julgar, pai, não. Você não pode julgar, só uma facadinha, só uma balinha na orelha, não pode julgar para não ser julgado. Então vamos ver na palavra de Deus se a gente é proibido de falar a verdade de Deus. Porque aqui não tem carne não, tá bom, meu irmão? Aqui não é profetada, nem pix, nem cadeirante do pix, nem de dízimo, nem de oferta não. Aqui não ganha nem um pão. Aqui eu tô bebendo um café, já foi o meu pai e minha mãe que teve aqui logo cedo, mas a filha da minha sobrinhazinha e cozinhou uns feijão, uns negócios aqui. Então eu pedi a ele para ir ali comprar no mercadinho, que eu não saí hoje, então ele comprou lá, deu quase R$60, um pacote de café e tudo mais, açúcar, demerara do preto e tudo mais, mas então, eu não ganho pão se eu não comprar, se Deus não me der, não é político, nem ninguém que não dá nada não, nem YouTube, nem nada não, então é assim, tá bom? Aqui é na base do nosso Deus. Ai, não julgue para não ser julgado. Jesus andava com os gays, ele dizia assim, meu irmão, com os gays, com os beberrão, ele andava com tudo. Jesus não fazia acepção de pessoa, andava com todos eles, os gays e os beberrões, todos eles. Diz isso, que é para dizer que aquela vida lixo dele é aquilo que Jesus fazia, mas não é, tá bom? É o diabo que diz isso. Por exemplo, o diabo disse que o MC da Leste, que pulou do prédio cheio de adultério, cheio de gay, cheio de PCC e morreu lá papocado, tá no céu cantando para Deus, né? O diabo disse que o Michael Jackson, cheio de pedofilia, cheio de coisa satânica, cheio de máquina, pronto aí, pronto, tá gravado aí. Cheio de crime e cheio de... Ele era negão, né? E agora morreu branco, todo branco, mais branco do que eu, de tanta máquina, de tanto carro de fruta e de tanta bagunçaria. Então, eu disse a você que eu ia colocar o inferno para bagunçar a terra, né? E tem que ser assim mesmo, para eu não me passar por mentiroso, e quem está aqui em cima de mim é Deus, tá bom? Então é necessário eu dizer a vocês e acontecer para vocês ter ciência do que quem está aqui não é o Bolsonaro, nem o Trump, nem nada não, é Deus, tá bom? E quem me dá a palavra para passar aqui para vocês, primeiro que já faz uns 4 meses que eu disse a vocês ontem, quando eu estava destruindo Bolsonaro, Trump, que eu estou com uns 4 meses sem ler a Bíblia, né? Aí eu falei ontem aqui que eu ia ler a Bíblia essa noite, então eu consegui ler 3 capítulos. Eu consegui ler 3 capítulos de Juízes, né? O livro de Juízes, que eu estava no 17, aí eu li o 17, 18, 19, aí eu marquei, tá aqui marcado no 20, pronto, eu consegui ler 3, tá bom? Então, eu já vou até falar aqui para vocês e para Deus, né? Se for da vontade de Deus, do nosso Pai e o nosso eterno, supremo, Rei, Criador, único que nos move nessa terra, e Ele quiser, hoje à noite eu leio pelo menos só um, meu Deus e meu Pai, só um capítulo. E se o senhor quiser, se eu leio 2 ou 3, melhor ainda para mim, é para mim, né? Para o senhor não é para mim, né?
Então, se eu conseguir ler um capítulo hoje ou dois, e amanhã é sábado, né? Hoje é sexta, então amanhã é sábado. E se eu ler mais um, ou dois ou três, ou seja, se eu fizer isso 3 dias seguidos, a tendência de eu voltar a ler a ela é mais do que eu não voltar mais a ler, tá bom? Então, se eu passar 3 dias sem fumar o cigarro do PCC lá, o cigarrinho do PCC que deixa viajando, se eu passar 3 dias sem fumar, a tendência é eu deixar de parar de fumar se eu botar força ali diante de Deus, né? E se eu for um gay desse traveco todo desse jeito aqui, todo desse jeito que o diabo deixa assim, um traveco. Se eu for um traveco desse jeito aqui, e eu passar 3 dias sem deixar o diabo colocar os homens dentro de mim assim, desse jeito, que o diabo é isso aí, o diabo é isso aí, tá bom? Então, a tendência de eu ir me afastando e não ser mais traveco do diabo é maior do que eu continuar sendo. Então, tudo requer a sua força de vontade, tá bom? Se você quiser parar de beber, então, é você se esforçar, ir para uma igreja, e se você passar um dia, 2, 3 dias sem beber e pedindo força a Deus, a tendência é você parar, né? Agora também, se não der o pontapé, você quer parar, pede força a Deus, Deus te sustenta e você vai caminhando, que nem eu, né? Eu já amanheci pecando olhando para a mulher, tá bom? Então, enquanto Deus não me der uma noiva, uma mulher, então vai ser assim, orando a Deus e caindo, e orando e caindo, na esteta igreja, aí cai, levanta de Deus, então é assim. Agora, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Quando Deus me dá uma noiva dessa maravilhosa, que agora vai só louvar e ministrar a palavra, mas eu, seja como for, ela sozinha no canal dela, e por aí nas igrejas, e aí todos os meus desejos, todo o sexual, todas essas coisas, vai ser só para ela, né? Então, mas enquanto Deus me deixar aqui sozinho, bloqueado, a tendência é eu cair olhando a esteta igreja, eu cair olhando qualquer mulher na internet ou na rua, porque eu estou em defasagem, eu estou em desvantagem humana, tá bom? Claro, né? Porque se você olhar na criação lá, você vai ver que Deus olhou para o Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, porque ali já corria o risco. Claro que eu não estou dizendo que aconteceu, mas corria o risco de o Adão, vinha uma vontade nele de, que nem a minha, de mulher, e agora, como não tem a mulher ali, ele vai fazer o quê? Um preá, um bode, um cabrito, ou seja, zoofilia ali, é mais ou menos assim, tá bom? E aí é isso aí, infelizmente o mundo é assim. O pecado vem para isso mesmo, destruir tudo. Então Deus, que é supremamente onisciente, onipresente e onipotente, viu isso nas profundezas da intimidade dos desejos dele. Aleluia, glórias a Deus. Aí disse, faeia, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma ajudadora, mas claro que Deus não disse na intenção de fazer só uma ajudadora só para cantar louvor, não, tá bom? Claro que não, que Deus não é otário, não, tá bom? Façamos-lhe uma ajudadora, uma auxiliadora, que ande lado a lado com ele, mas claro que Deus já está dizendo assim, façamos uma mulher para ela suprimir o sexo dele, o ato sexual, o desejo dele, e tudo vai ser para ela, e é mais ou menos isso aí, tá bom? Porque vem, né? É a nossa vontade, né? Nós somos humanos, né? Vem para a gente até querer uma cantora dessa de Deus, porque é a nossa vontade de querer mesmo, de ter, não, Senhor, eu quero, e eu quero sim. Se os gays estão aí, se os travecos estão, os PCC estão, e porque não é por não, eu quero sim, Senhor, então, vem à vontade, né? De querer abraçar, de sentir uma mulher ali na maior ternura, né? Eu vi a filha do meu tio, se não me falha, ela estava grávida, a Carol, que eu amo muito ela. Eu já botei até ela aqui como um tempo desse aí, como nossa ajudadora aqui, claro que ela não é crente, mas é só como se fosse uma força positiva espiritual para ver se Deus chama ela, mais ou menos assim. Às vezes eu coloco pessoas aqui que não são cristãos, mas só mandando vibrações positivas para ver se Deus chama ela, né? É mais ou menos assim, né? E as que eu coloco aqui cristão, Deus já está trabalhando nela, então que trabalha cada vez mais, louvado seja Deus, né? Então, ela parece que teve uma bebezinha, uma menininha, e estava cheio de fotos lá no Instagram da mãe do Marca, de uma bebezinha. Então, eu creio que tenha sido ela que teve aquilo ali, porque como você está vendo, eu moro só, então não tenho contato com eles tudinho diretamente. Se eu disser, eu sou mentiroso, né?
O meu contato é mais espiritual e missões por aí. Então, eu peguei até umas fotozinhas daquela e postei no Instagram e tudo mais. Mas é isso que nós queremos, tá bom? Aí já veio aquela vontade de eu também querer uma menina daquela, já veio querer uma, não é máquina dela música, nem robô dela música, nem robô reborn, nem boneca reborn dela música, não, não. É querer uma daquela para dar carinho, para ter nos braços, a mãe grávida e tudo mais. É isso aí, né? É isso aí que a gente quer, meu irmão, que é a maior realização e desejo sonho de nossa vida. Que eu disse ao meu pai hoje, é o que eu mostrei a foto ele da menina. Então é o maior sonho nosso de nossa vida, é isso, né? É mais do que carro, mais do que Neymar, mais do que Lula, mais do que Bolsonaro, é ter uma esposa maravilhosa e ter uma filha dela para o mundo todo saber que somos de Deus e que estamos criando na presença de Deus, é isso aí, né? Então, os desejos vêm, tá bom? Não tem como controlar e não tem como você se abster dele. É só você olhar um caso de um padre que teve aí na internet, tá até aí, né? A mulher do cara tava lá embaixo lá dos armários paralelos, puxando ela e mostrando pra internet, todo mundo vê. Então, o padre não gosta de mulher. Ai, o padre não é pra estar com mulher. O papa não é pra estar com mulher. Então, o padre tava com a mulher lá do homem casado e agora, então, o que adianta? O que adianta, God? O que adianta, King? O que adianta, Lorde? O senhor querer me deixar sem mulher aqui, sendo que eu vou cair na atrás da estética igreja e tudo mais. Então não adianta, né? Que nem o padre aí novo, padre novo, levou a mulher lá para a diocese lá. Eles têm casa para lá, não sei como que é lá. Casa dele de repouso, casa de diocese, eu não sei nem que nome de diabo é isso aí. E ela estava lá embaixo do armário, o marido puxando, e todo mundo puxando, ela estava lá, não, me deixa, então aí, padre, é só batina, eu só quero ficar com a batina, só quero ficar com o papa, não quero mulher, eu quero nada, então, tá com mulher, então, mas é mulher, traveca, pedofilia, ele fica com tudo, tá bom, meu irmão? É porque, aleluia, glórias a Deus, satanista, vai pro inferno, então ele fica com mulher, fica com tudo, tá bom? Ele, pedofilia com gay, com tudo, agora só que esses são casos que Deus permite chegar até nós, tá bom? Mas só que eles ficam ali enrustidos, ali escondidos, até com pedofilia, com homossexualismo e com o próprio diabo, tá bom? Então, é melhor do que estar assim, é melhor logo assumir e estar lá com a mulher de Deus, dentro de Deus, dizendo que quer, que precisa, então é melhor estar assim, tá bom? Louvado seja Deus, né? Bom, como vocês viram, né? Eu li 3 ontem aqui, se eu ler mais 2 hoje e mais 2 amanhã, então, se eu estou com 4 meses sem ler a Bíblia, então a tendência de eu voltar a ler é maior do que a vontade de ficar parado sem ler, é mais ou menos assim. E então você, já que eu estou passando para você, que eu estou com 4 meses sem ler a Bíblia, e eu só leio um pouquinho aqui, que nem você está vendo quando eu estou pregando, então eu estou 4 meses sem ler, e ontem eu li, hoje eu posso ser que eu leia mais 2, agora só não pode parar, tá bom? E amanhã pode ser que eu leia mais 2 ou 3, então a tendência de eu voltar a ler todo dia, ela pelo menos um por dia, é maior do que não querer ler ela mais nunca, tá bom? Então, agora imagina um homem, um cristão, seja como for, sem não ler mais a Bíblia, e como é que ele vive? Bom, ele já não está indo para a igreja, para nenhum lugar, né? E agora, como ele vai viver de pé se ele não lê a Bíblia mais, se ele não lê a Bíblia? Então é isso, tá bom? E se nem orar sem nada, então é isso, tá bom? Agora parte para você. Eu não tenho força, eu vejo os amigos aí, crente caído, as irmãs e tudo. Não, eu quero voltar, mas eu não tenho força. Mas eu vejo as mulheres, vocês tudo bonito, mas não tenho força, não tem. Então parte para isso aí. Agora ele tem que buscar força aonde não tem, porque o diabo acorrenta a mim e você e todos nós. E agora Deus não pode. Digamos que o irmão que eu já vi pastor na Cacolândia lá, ex-pastor, cantor e tudo mais, tá bom? Evangélico, né? Aí o diabo prendeu ele ali nas correntes satânicas e ele não consegue sair mais. E você vê ele nos vídeos, ele pedindo pelo amor de Deus para sair dali, mas não consegue sair mais porque ele está acorrentado nas correntes espirituais do PCC, dos gays e tudo mais ali, naquela maldição, tá bom? Então, e Deus não vai chegar e não, esse era meu pastor, eu vou tirar ele daí da força, não. É necessário ele pedir para querer sair e também fazer esforço para querer sair. Aí é quando Deus chega e desamarra diabo, desamarra PCC, desamarra gay, desamarra tudo e papoca tudinho aí e tira ele, volta de pé de novo. Aí só tudo depende do pontapé inicial, tá bom? Deus não age numa pessoa sem ela não querer não, porque se fosse assim, Deus ia matar todos nós de uma vez, ou então converter a todos nós de uma vez só. A China era tudo convertido,
os feiticeiros, tudo convertido, não, mas não é assim não. Deus só quer deixar que cada um se arrombe e que cada um, quando precisar, aí busque ele, seja arrombado, seja cheio de AD ou cheio de tiro de PCC, busque ele e aí ele vai aparecer a vós, a mim e a todos nós. Amém, amém. Então ele disse aqui que a gente não pode julgar, não pode julgar, porque se julgarem, é a mesma medida que está julgando, será julgado, e papapá, e papapé. Mas João, no capítulo 7, vai nos dizer que nós devemos, não, João capítulo 7, verso 24, não julgue segundo a aparência. Por exemplo, você não vai me julgar segundo a minha aparência. Você parece ser um pastor meladão de dízimo. Não pode julgar assim não, tá bom? Você tem que julgar, aí aqui, ó, segundo a reta justiça, é o quê? Aí você tem certeza que eu sou ladrão de dízimo, de oferta, que engana os irmãos, aí sim você pode julgar esse ato assim, né? Não é julgar que nós outros julgam, que nem digo que eu sou da Flodera, sou do Papa, sou do Macedo, sou de tudo, do Bolsonaro, sendo que eu não sou nada dessas lástimas aí, dessas coisas satânicas. Então, não pode julgar assim, não. É julgar dentro da reta da justiça e ver se aquela criatura, de fato, ela está de acordo com aquilo que ela está demonstrando, ou então com as ações luciferianas escancaradas aí, que nem são os netos de vovó Noeiro dos PCC, os gays e por aí em diante. Então. Bom, não, mas não pode mais, só ter essa passagem na Bíblia, mas não é isso não. Aí você vai, então tá bom, então você tem várias infinitas passagens, então ele vai querer questionar tudo, que o diabo é assim, o diabo nunca vai querer falar a verdade para ele, né? Aí você vai para Efésios capítulo 5, aí vai dizer: e não comuniquei com as obras das trevas, mas antes condenai-as. Então, é tudo, tá bom? É tudo. Então, aqui, tá dizendo que é para a gente julgar, né? Aí, 1 João, capítulo 4, se você for lá, também vai dizer quase a mesma coisinha, né? Bom, eu estou dizendo que tem várias passagens na Bíblia, tá bom? Mas só estou dando aqui umas partezinhas para você ver, né? Que não é eu que estou querendo dizer, mas é a palavra que diz, né? 1 João capítulo 4. Amado, não crês em todo o Espírito. Aí é todo, não é um só não, tá bom mesmo? Se tu falar todo, é todo, tá bom? É todo mundo, todo mundo, todos os seres humanos. Não creia em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas e se tem se levantado no mundo. Então, tá falando com tudo aqui, com o mundo todo. Tanto. Então, você tem que analisar e julgar, sim, segundo a palavra de Deus está mandando aqui. A gente leu só 3 passagens rápido e está dizendo que pode, né? Mas tem muito mais que isso, dizendo que você pode fazer isso sim, tá bom? Imagina, não julgue para não ser julgado, que o único julgador é Deus, e que só Deus tem o poder de julgar, só Jesus. Ele andou com a mulher adúltera, ele disse para a mulher adúltera: eu também não te condeno, não, Lucifer. Ele não disse para a mulher adulta assim, né? Cadê os teus apedrejadores e tudo mais, que naquele tempo apedrejava adultério, era assim, né? Não, eles foram, Jesus virou as costas e como ficou escrevendo na areia da praia, do mar, e disse: aquele que não tem pecado, que atira as pedras aí. Aí virou as costas para não ver, mas cara, quem sabia que não ia meter pedra, e quem é o derrotado que vai meter pedra sabendo que é pecador, né? Eu e todos nós. A gente vai meter pedra no gay, matar os gays. A Bíblia fala que matavam antigamente mesmo lá no Velho Testamento. Se não me fale, Deuteronômio 18, Levítico 21, enfim, você vai ver que lá matava mesmo apedrejado. Aí quem é que vai matar um gay, meter pedra em ninguém? Se a gente sabe que a gente não peca que nem ele sendo gay, mas eu tenho outras práticas de pecado, que é atrás de mulher em ato sexual. Bom, porque eu não tenho ninguém, né? Mas aí eu peco dessa forma, então não é para meter pedra não, tá bom mesmo? É para julgar os atos dele, mas não é para meter pedra e matar, não, vou matar você aqui, porque é um estuprador, vou matar você, vou encher você de bala, ladrão, porque você é ladrão, não, porque você se torna um ladrão, um assassino igualmente a ele, então você vai julgar só aquilo que ele está fazendo e entrega na mão de Deus para lá e na justiça para lá, e a justiça faça o que achar melhor com os direitos dos humanos, ou seja, como for, tá bom? É isso aí, tá bom? Bom,
Nós não estamos matando aqui os travecos gays, não, tá bom, meu irmão? Eternamente não. Nós só estamos dizendo aqui que não é de Deus e que essa prática não deve ser passada diante por nós, nem por essas meninas, nem por ninguém, e dizer que é abominação diante de Deus. Agora, matar, apedrejar ou incentivar as pessoas a matar, não, que isso é idiotice do diabo e a gente não está falando isso aqui, tá bom? E tem mais essa, né? Um ateísta, agora há pouco, antes de eu entrar aqui, estava no Facebook, e ele falou que Deus e diabo não existem e tudo mais, e eu falando a verdade de Deus e ele ainda criticando, né? Aí ele disse, não, mas vocês aí da igreja foram os mais perseguidores, matança na terra, tá aí nas histórias, livro das histórias. Aí eu disse a ele, olha, coloca aí no Google, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, eu vou falar daquele onde eu se converti, eu não vou falar de tudo não, que eu não sou otário não, eu só falo da que eu se converti, tá bom, meu irmão? Igreja Adventista do Sétimo Dia, matando as pessoas na Idade Média, ou então em escândalo, ou então envolvido com os políticos, ou então os políticos lá dentro dos púlpitos enganando os irmãos para ser político, enfim, busca aí. Ou então pastores pedófilos dentro da Igreja Adventista e ainda lá sendo pastor, sendo pedófilo e tudo mais. Não, claro que você não vai ver, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela zela pela... Eu não estou falando nem de Ellen White, porque eu não quero nem saber disso, tá bom, meu irmão? Eu só estou falando que ela zela mais limpidamente a palavra de Deus do que outras por aí que bota político, bota tudo. Então, vá lá, olhar. E tem mais essa, eu disse a ele, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um sistema mundial, global, que se chama ADRA, né? Que é Associação Beneficente, tudo mais, de ajuda humanitária quando há catástrofe, guerra e tudo mais. Ela envia kit, mantimento e tudo para tentar amenizar as dores ali. Então, ela tem tudo isso, né? E como é que a pessoa vai dizer que ela matava os cristãos, as pessoas? Não é a pessoa. Quem fazia isso era os romanos, César e todo aquele povo e os papas naquele tempo que matavam os cristãos para ele não ler a palavra de Deus verdadeiramente e adorar as imagens. Então era a Igreja Católica que fazia isso na Idade Média, tá bom? Não era a Igreja Adventista nem outras, não, era ele, né? Agora, no nosso dia, quem faz isso? Quem faz isso é o diabo, né? Que nem mataram 7.000 irmãos agora há pouco e sai matando por aí. Agora eles quem estão matando os irmãos, não é os irmãos que estão matando. Você nunca viu por aí uma chacina? Não foram os irmãos da igreja que cometeram aquela chacina. Os noeiros, não os irmãos da igreja universal, da Adventista, sei como for, se unir, matou eles tudinho a palavra, sei como. Cara, que não, você não vê isso não, seu derrotado. Você que está falando com a boca do diabo aí, você não vê isso. E você nunca viu isso, né? Se acontecer do irmão fazer isso, ele não era irmão, ele apenas estava... Aí eu disse a ele também, né? Assim, na minha família, tem maconheiro, tem gay, tem tudo, né? Ladrão tem tudo que não presta. Tem as pessoas boas, maravilhosas de Deus, mas tem beberrão, tem tudo que não presta. Na sua também tem, e na de todo mundo tem também. A lógica é essa no mundo todo. Então, da mesma forma, nas igrejas tem pessoas maravilhosas e tem pessoas ruins, tá bom? Tem um falso irmão, tem um falso profeta, o falso pregador, o político mentiroso, tem tudo isso dentro das igrejas, como tem nos médicos, tem na justiça, na polícia, em todos os lugares, está abarrotado de pessoas malignas, porque o mundo é feito por pessoas, e as pessoas já morreram diante de Deus, biblicamente falando, quando Deus disse lá em Adão, maldita é a terra por causa de vós, e então o pecado está em todo lugar, tá bom? Não é chegar e dizer, a Fodele matou o marido para lá, que ela se arrombe com ele para lá, nós não temos nada a ver com isso. Então, não, vocês irmãos da Fodele matador, matador, você é de Bolsonaro matador, que de Bolsonaro, que de Fodele matador, rapaz, eles para lá, que se arrombe para lá com o diabo e com a justiça, nós não temos nada a ver com isso não, tá bom, meu irmão? Não podemos pegar e dizer que é do Macedo, da macumbaria, dos feiticeiros, do Papa e tudo mais, todo mundo igual, a mesma coisa não é a mesma coisa não, tá bom, meu irmão? A gente da Igreja Adventista respeitamos os católicos para lá, mas a gente não apoia as imagens de escritura dele, nem nada, nem Malafaia, nem ninguém, a gente tem nem bolsonarismo, nem nada entra lá nós Adventistas, então nós somos separados, somos diferentes, aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, hein? Agora, claro, eu disse a ele, né, que tem igreja em escândalos aí, essas que levam os políticos, levam tudo, levam armamento e violência tudo para lá, leva forró, gospel, leva funk gospel, reggae gospel, carnaval gospel, então, claro que tem igreja podre e mundo aí, né, mas você vai lá se quiser, eu mesmo não vou, né, eu vou para aquela
Ah, mas qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, pronto, a igreja verdadeira está aqui, ó. A igreja verdadeira está em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, e Apocalipse 14, verso 12. Então, você lê aquelas duas passagens e você procura no Google e na terra onde é que está aquela igreja que se encaixa naquelas duas passagens. Pronto, essa é a igreja verdadeira. O que passa disso, aí é a escolha de vocês. Glórias a Deus por isso. Bom, e a gente está destruindo os caras preta de funk, de tatuagem e tudo, não para matança, tá bom? Mas para desonrá-lo, conforme a palavra já nos disse aqui, que é para desonrá-lo mesmo, e dizer que bonito é só Deus, que coisa perfeita é só as coisas de Deus, e que se o homem sem Deus, é isso mesmo, é um motoqueiro bagunceiro, é um carro de fruta de bagunceiro, e é tatuagem bagunceiro, é criminoso de boca de fumo bagunceiro, beberrão bagunceiro, e por aí vai. Então, aí a gente volta para a palavra de Deus, que quem dá o nosso rumo aqui é Deus, não é nada, não é nada não. Pode fazer o que for aí. Bom, e Deus aqui na sua palavra, né? Já vai ser adiantado aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26, mas claro, tem outras continuidades se você quiser ler, mas aqui, Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aí vai dizendo domínio, até, mas é só isso aí, pronto. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, pronto. E assim, vai dizer aqui, né? E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou, macho e fêmea os criou. Bom, aqui já está dando a completitude com Adão e Eva e tudo, tá bom? Mas só que aqui a Eva ainda não estava criada, a Eva veio ser criada já depois aqui no. Então, se eu ficar aí um sono em Adão, então aí já vai dando a continuidade no capítulo do ano, ela foi criada. Mas só que Deus já deu ali toda a coordenança com Moisés ali escrevendo, que assim Deus os criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea, animais e tudo, macho e fêmea, e frutificai a terra, multiplicai e ser fecundado na terra, enfim, macho e fêmea, se tratando do animal ou do humano, somente macho e fêmea. Se você vê duas fêmeas ou dois machos, é fio terra, é Paraguai, é chinês, enfim, é só um modo de dizer, tá bom? Não bate com Deus, não bate com Deus, tá fora da natureza de Deus, tá fora da natureza de Deus. Né? Agora aqui tem duas mulheres e dois homens agarrados, né? Pronto, não bate com Deus. Aí aqui é uma mulher, aí aqui é um homem, pronto. Se juntou aqui, aí vem essas filhas, tudinho, vem as filhas, tudinho dele, os filhos, tudo dele, então aí bate com a natureza de Deus. Quando diz assim, frutificai a terra e multiplicai a terra, é nesse contexto e é nessa maravilhosidade e grandiosidade do nosso Deus. Bom, você viu aqui que a gente está falando aqui dos caras pretos e dos corpos podres aí, desses que estão gritando aí, que nessas alturas estão com as caras cheias de tatuagem e as partes íntimas e de pinça e tudo mais, né? E o diabo não para só por aí não, tá bom, meu irmão? Quem morou em São Paulo sabe disso, por ali, pela região do centro, né? A galeria do rock, lá tem a galeria do rock, tá bom? Dia de sábado eles fecham lá e fica todo mundo reunido ali bebendo. Então, se você passar lá, você vai ver, é chifre, é cadeado, é buraco, é droga, é narguilé, é a maior coisa satânica, é olho preto, é toda a maior coisa satânica do mundo, é língua de cobra, bifurcada, é tudo, tá bom? A maior serpentaria de Apocalipse. Então, o diabo não parou só por aí, não. Ele disse, olha só, Deus fez o homem, que nem eu aqui, né? Eu já usei brinco, tá bom? Mas graças a Deus eu arranquei e não uso mais, muitos anos, né? Mas mesmo assim eu usei, né? Agora imagina se eu tivesse cheio de tatuagem na cara. Aí eu ia estar aqui aparecendo a imagem semelhante de Deus, cara que não, eu ia estar aqui apagado, né? O diabo, infelizmente, tinha apagado a minha cara, a minha fisionomia, que é a imagem semelhança de Deus, e onde as pessoas veem o Espírito Santo. Então, o que é que o diabo quer? Pronto, eu vou dar só uma base aqui e vocês vão ver aí na sua casa tranquilamente. Coloca aí Pastora Ayala Pavi e Reinaldo da Carvalho antes e depois das tatuagens você vai ver. Pronto.
A pastora, ela para vir, eu conheci quando eu estava em São Paulo. Ela tinha tatuagem, mas tinha os cabelos compridos e o rosto tinha algumas tatuagens aqui, mas pelo menos aparentava ser uma mulher maravilhosa com os cabelos compridos, tá entendendo? E agora ela raspou o cabelo mais do que eu e tá com a cabeça, tá com tudo cheio de tatuagem, cheio de língua assim, cheio de coisa. Ou seja, meu irmão, aí é o diabo puro que eu já consegui, por isso que eu bloqueei ela e tudo mais naquelas tatuagens que nem o diabo queria sair e passar por aqui e para me assombrar, aí eu até bloqueei para eu não ver. Então, para você ver, ali até o diabo já está querendo sair ali por dentro daquelas imagens, pelo menos para me assombrar. E eu pensava que era só eu, não, né? Eu olhei no. Eu bloqueei ela lá no Instagram, tá bom? Eu pensava que era só eu, não. Aí eu digo, eu vou ver o comentário, que eu fiquei assustado do jeito dessa mulher, que ela não era assim. Aí quando eu vou lá, tem um monte de gente também dizendo, rapaz, eu fiquei assustado de ver essa mulher. Nossa, parece um bicho, hein? Parece um lobisomem, parece um chupacabra, enfim. Então, não era só eu. As pessoas também notaram isso, que estava parecendo um demônio querendo sair do corpo daquela mulher na aparência dela. E é assim mesmo, tá bom? Quanto mais tatuagem você faz, mais você vê que tem alguma coisa querendo sair dali, e não é o Espírito Santo, não, e não é o anjo Miguel Arcanjo, não, nem aqueles anjos do Senhor, que o Senhor disse que ia dar a ordem aos seus anjos para sair ali para nos ajudar, não, não é esse aí, não, é as coisas ocultas do diabo, lamentavelmente. Então, agora imagina, né, meu irmão, a pessoa é imagem e semelhança de Deus, o diabo faz isso, né? O diabo apaga ela, tá bom, meu irmão? Ela tem vida, mas é uma pessoa apagada, tá bom? Se tu dizer que tu vê um noeiro desse aí de PCC aí, esse otário, com a cara toda estranha, parecendo um bicho que nem quer beber sangue, e todo cheio de tatuagem, se tu dizer que ele é bonito e tem o Espírito Santo, então tu tá mais morto do que esse idiota, tá bom, meu irmão? Porque parece uma coisa, um lixo, parece um lixo em vida, parece um lixo, tá bom, meu irmão? Quando você olha para a cara desse Marcola PCC, esse vagabundo daí, você tá vendo que parece um lixo, que não parece nada de Deus, não parece nada de Deus, tá bom? Você olha para a cara do Bolsonaro e Donald Trump, se você dizer que tá vendo o Espírito Santo dentro dele, então você tá mais morto do que eles dois, né, meu irmão? Porque a gente não vê Espírito Santo nenhum nele, não vê nada de boniteza em nenhum deles, não, que nem tá, menina, não. Se você dizer, rapaz, eu olho para o Bolsonaro e bolsonarismo e o Donald Trump e todos eles ali, e eu vejo a coisa mais linda do Espírito Santo, então você tá mais morto do que ele, tá mais morto do que ele, né? O que eu vejo é violência, é sangue derramando e tudo mais. O que eu vejo como um homem de Deus é isso aí, tá bom? Aí olha o que Jesus nos prometeu, mas claro que eu, como eu disse a você, eu li muita Bíblia, já li bastante ela todinha, mas só que não fica tudo aqui na minha mente, então às vezes eu tenho que buscar aqui para ir daqui, né? Mas vamos lá, em nome de Jesus. O que é importante é tentar, é estar na palavra de Deus. Isso aqui é o importante, né? Bom, a expressão aqui, ó, Jesus da vestidura nova. Simboliza, não, claro que Jesus não vai dar uma roupa branca para a gente vai andar todo de branco que nem os espíritas, os macumbeiristas e os médicos, não, cara, não, não é isso não, tá bom? Mas é uma vestidura nova espiritual, ou seja, a renovação de vida com o cristianismo, né? Oferece, não se refere a roupas físicas. Claro que, por exemplo, né? Eu só usava roupa ciclana, e aí, doido, e aí, Nico Boco, Saca Praia, enfim, Nike, toda essa roupa aí do São Paulo, só via cheia de touca de São Paulo e tudo mais, parecendo um bicho também, né? Então, aí, Jesus não me deu vestidura nova. Bom, eu compro na Feira do Rato usado, tá bom? Na Feira dos Troca usado, e é usado, tá bom? Nem parece, mas é usado, pronto, eu compro usado aqui, né? Mas não tá vestimenta nova, né? Jesus não deu uma vestimenta nova, então, mesmo que físico, mas agora aí eu tô parecendo um maconheiro do PCC, eu tô parecendo um travesti, eu tô parecendo um beberrão assim,
eu estou parecendo um político ladrão? Claro que não, né? Você está vendo que está parecendo um homem de Deus, né? Então, Jesus também transforma a nossa roupa, ela pode até se transformar numa coisa divina, mesmo que seja feita aqui na terra pelos homens, né? Ele não vai dar aquela bata, aquele negócio branco para a gente vestir e andar por aí como se fosse o Papa com aquele roupão que não serve para nada, que nem esse padre, né? Não tá com roupão nada nos pés, e porque tá com a mulher do cara casada aí nas internet. Então é isso, tá bom? Então a vestidura aqui, ó, refere-se à roupa, não a roupa física, mas a uma nova identidade em Cristo, né? Que é Cristo, que agora, vamos supor, eu chegava aqui, aí, doidão, vamos fumar uma maconha aí, doido, na internet, na rua, hoje sextou, aí sextou, doido, a gente vamos pro show lá do Bob Marley, cara, era assim, né? É assim que eles fazem, é assim que o diabo faz, né? Ou então, quando é gay, ai, vamos pra noitada, vamos pra Uaroche, vamos pra Praça da República, é assim que o diabo faz, é assim que o diabo faz, tá bom? Não sextou, não sextou, né? Mas agora a gente, nós não, mano. Refere-se à nova identidade de Cristo Jesus, ou seja, você tem até mais qualidade para falar. Eu sou analfabeto, eu sou um semi-analfabeto, então eu estou falando aqui que nem um doutor, um desembargador e um engenheiro, por quê? Porque é o revestimento e a identidade do Senhor Jesus que passa agora a nos controlar e a nos dar a direção da palavra, né? Então, eu nunca fui curso de teologia, de igreja, nem de nada, eu só sou convertido na igreja adventista, né? Mas eu nem ando mais lá desde 2021, né? Andei alguns meses, andei alguns anos em São Paulo, aí vim para Maceió em 2021, andei alguns meses aqui, não andei mais. Então, desde 2021 que eu estou indo lá, né? Mas eu caí, todo mundão? Não caí. Eu continuo, o bom ruim, ainda na palavra, né? Embora alguns já disseram que eu não estou na igreja lá física, então estou fora do corpo de Cristo. Outros já disseram ontem ali na internet, de noite no Facebook, que eu sou desigrejado, ou outro irmão lá também, e que nós não temos mais Cristo, que temos que se converter num templo religioso. E eu coloquei lá para ele que eu administro 2 canais no YouTube, um indo para quase 30 mil marrais na média disso aí, sem ganhar um pão. E também eu faço missões na rua, já entreguei panfleto e tudo mais, toco louvor, eu prego, ou dou rações, ou então dou quentinho, ou café da manhã, ou corto barba, cabelo de morador de rua sem ganhar um pão, sem ganhar um centavo. Então continua a palavra de Deus trabalhando. E se qualquer pessoa chegar até mim, eu comprei uma garrafa de água de coco. Pronto. A última vez que eu saí agora. Aí o rapaz encheu lá, às vezes eu peço, não encha aí, porque eu já vou tomando, que eu vou andar muito no sol quente. Aí então, eu comprei 1 litro de água de coco, né? Aí vi uma pessoa com um tubo de cola na boca e com os pés no chão. Deu vontade assim, deu ver se eu comprava uma sandália para ele. Mas eu não podia naquele momento, não podia, então. Aí eu perguntei, não era um cara não, era uma mulher, mas estava parecendo um homem, de tão maltratado de droga que ela estava, tá bom? Aí eu perguntei se ele queria um copo ali, né? Ela queria e pegou no chão, mesmo ali naquele lixo do coco mesmo, daqueles cocos, e eu enchi um copo a ela e ela saiu andando e deu graças a Deus e tudo mais. Então é assim, tá bom? Você passa a ter uma vestidura nova e agir diferente. Você não pode ver uma pessoa sofrendo que, se você puder, quer ajudar de alguma forma, né? Ela estava pisando, e depois que eu dei água de coco, eu percebi que ela estava pisando, como estava descalço e a pista é quente, né? A gente sabe disso, no sol quente, principalmente no Nordeste, e ela estava pisando a pulsa assim. Mas só que eu não tenho condição para fazer isso com todo mundo, tá bom, meu irmão? Que às vezes eu não tenho nem um pão para mim. A pulsa é o que eu tenho, é mais ou menos assim, né? Então, eu fico impossibilitado também de ajudar. Mas vamos lá. A vestidura nova que está falando aqui é algo espiritual, algo fino, é um brilho expressivo. Por exemplo, quando o profeta Zacarias, aqui ó, no Zacarias capítulo 3, verso 4, viu uma pessoa com veste suja, e Deus, e claro que está com a veste suja, é que nem um morador de rua, né? Tá todo com a veste suja, e agora ali é de fato mesmo, né? Literalmente, né? E também tá com o corpo sujo devido àquela vida, ninguém sabe se por droga, se por vício, enfim, tá, né? Então, agora a vestidura ali é só Jesus, né? Transformar a vida dele, que nem Apocalipse capítulo 3 vai dizer: Jesus promete ao vencedor será vestido de veste branca, ou seja,
aquele morador de rua ali que tá jogado nas praças e político nem ninguém vê. E não vê mesmo nem PCC, nem o PCC, ninguém vê mais não, porque ele já arrombou ele para lá e o PCC quer para quê? O PCC é otário, é? O Beberrão já arrombou ele no corote para lá e quer para quê? Ele, se ele é otário, pegar um, aí é um dos irmãos hereges aí, os irmãos não, né? Os ímpios, os hereges vai dizer, ah, a culpa é da igreja, cadê os irmãos que não pegam ele? Cadê os irmãos que não pegam, leva para a igreja, leva para casa? Olha só, meu irmão, aí transfere a culpa, agora sim, ó. Agora ele transfere para nós da igreja que agora a gente era para pegar todo esse povo e levar para casa e para a igreja e cuidar dele. Olha só, impressionante, né? Sendo que quem devia cuidar dele era o PCC que botou ele lá na droga, né? Os bares de beberrão, cuidar dele, não, foi você, ele viciou aqui, não é você, então. Ah, aí você vê nos comentários, quando vê um caído aí nas internet, ah, cadê os irmãos, cadê as igrejas, tá vendo que a igreja não pede, tá vendo que os irmãos não pedem, por que não pega ele, por que não tira daí, olha só, meu irmão, não, meu irmão, e por que você não tira, sua família não tira, não pega eles, não tira, que você não é humano também, porque não tira, então, vem jogar nas costas da rede, então, para você ver o que é o diabo, né? A gente já está sobrecarregado com nossos problemas, nossas vidas, aí agora ele vai nos sobrecarregar com os problemas dos outros. Por exemplo, eu passei no comércio louvando, aí um coroteiro lá todo bêbado, jogando corote em mim, aí jogava para lá e eu andando devagarinho na cadeira, louvando, ele jogava por trás, jogava de todo jeito, o diabo para tentar me ferir, né? Aí eu digo, ó, meu irmão, o diabo já está comendo a tua alma aí nos vícios, e ele quer que eu te amaldiçoe, mas ó, eu te desprezo aí porque tu não é nada meu não, tu ficasse assim, não foi por causa de minha culpa não, e eu disse alto lá para todo mundo ver, e eu andando, negócio só que para você ver o que é diabo, né? Ele fazendo isso, e as mulheres e os povos ao redor, tudo mangando, porque acha bonito aquilo acontecer, tá bom? Mas ninguém vai ajudar ele não, para tirar dali não, então, só tava achando bonito, ele querendo me maltratar, jogando corote, jogar para lá, e pular para lá, jogar de novo o diabo no corpo dele, tá bom? Aí eu disse alto lá para eles ouvir. Bom, eles ficam papocando de som para ninguém ouvir nada, mas eu disse alto, né? Olha, tu já tá arrombado aí, o diabo já te destruiu nos vícios. Então, e ele quer que eu te amaldiçoe mais ainda para tu ficar pior ainda, não. Se vira aí com ele aí, que não foi eu que te coloquei aí no vício, não. Eu fui embora e ele ficou jogando corote para lá, para cá, e eu fui embora devagarinho. É mais ou menos assim, não é responsabilidade minha, não, tá bom? Não foi eu que incentivei e nem coloquei ele lá, não. E tem mais essa, tá bom? Para você ver, né? Ele tá assim, fudido e arrombado, e eu tô passando louvando, e ele, ao invés de agradecer a Deus, ficar lá dentro tranquilo, ele ainda vai tirar a onda de jogar cola e corota em cima de mim, para você ver, ou seja, então, que se arrombe mais ainda, amém ou não amém? Não, ou então você vai pegar, não, meu irmão, Jesus disse que dá a cara, dá outra para bater, não é para dar não, é para deixar ele desprezado lá. Se ele está atrapalhando a pessoa pregar e louvar passando ali, então deixa ele desprezado para lá, se arrombar para lá e o diabo comer a alma dele para lá, que não é a gente, não foi a gente que fez aquilo, tá bom, meu irmão? Então, agora se ele chegar assim, fedido de corote, ó, irmão, eu me dê R$1 para tomar um cafezinho e ore para mim, aí é quando entra a nossa parte de Deus para fazer isso mesmo, se puder, e orar, tá bom? Entregar ele na mão de Deus, né? Mas culambar os irmãos, as irmãs vai passando que nessa menina louvando, e ele joga a corota para lá, ou fica isso, aquilo, outro, eita, se eu faço isso, se eu faço aquilo, não, meu irmão, ele não tá precisando nada de Deus, então se arrombe mais ainda, em nome de Jesus. Quem tá precisando de Deus, a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, não são os são que precisam de Deus, que são os curados, os que já estão em Cristo, né? Mas são os doentes. Então, se ele estiver doente, ele vai procurar Deus e vai ser curado. Agora, se não tiver, fica assim, ainda mesmo fudido, ainda tirando onda com os irmãos, com as irmãs e tudo mais, e o diabo arrombando ele ainda mais, tá bom? Porque a tendência daquele que ficou jogando corote em mim, não é ele ser pregador e louvador de Deus, não. A tendência é ele se arrombar mais ainda, o diabo comer perna, comer bofe, comer cirrose e comer tudo dele. Essa é a lógica, tá bom? Então, é que nem os caras pretos, né? Os caras pretos de funk e de todos eles aí de estudo de tatuagem, que nem a minha mulher de São Paulo, ela já faleceu. Aí eu até dizia com ela, rapaz, tá bom, não faz mais não, né? Mas só que você fala, mas não tem negócio de falar mais não, meu irmão, ali já tá secretado.
Ah, eu vou fazer outra borboleta, eu vou fazer outro coração, a fé, quando a fé já estava com o corpo quase cheio também, várias, né? Então, é assim, você, o filho dela também, já o que é o de maior, que ela tem a menininha pequena e já tem um filho já rapazão, então ele já é mais de maior, né? Então, ele já tá fazendo um bocado, até no rosto e tudo mais, então, você pode falar o que for, meu irmão, que ali já foi dominado e não tem jeito mais não. E se você falar de meu irmão, tu é uma pessoa bonita diante de Deus, é o brilho e a presença do Espírito Santo, não faz mais não. Oxe, irmão, você agora quer dar uma de santo, quer mandar na minha vida, você não é meu pai, você não faz isso, é assim, meu irmão, é assim, o mundo tá assim, o mundo tá um lixo, o mundo, a humanidade tá assim, tá bom? Você fala aí que nem eu, às vezes eu vejo uma pessoa cheia de tatuagem aí nas internet. Aí eu digo, eu prefiro as mulheres modestas e daquelas que não tem nenhuma tatuagem nem piercing. Ah, você tá tão, você na cadeira de roda, velho, tá tão preconceituoso, ainda é preconceito, Deus não olha a aparência, Deus só quer saber do coração e fica essa onda aí diabólica querendo desqualificar a obra do Espírito Santo. É assim, tá bom? É uma guerra, uma luta que não para, né? Aí o diabo chega e faz na cara, faz aqui, e tem deles que começa a botar chifre, começa a botar dente de vampiro e começa a se transformar mesmo numa serpente. Então, aí a palavra de Deus diz aqui, né? Templo e morada do Espírito Santo. É lá onde fala. Eu vou ler lá e já vou falar a verdade também do que vão subir e dos que não vão, né? Pronto, já que está lá no mesmo lugarzinho, 1 Coríntios capítulo 6, é também onde fala as pessoas que são de Deus e as que não são. Então vamos lá. Né? 1 Coríntios capítulo 6, aqui está no verso 19 ali falando. Verso 19, pronto. Ou não, bom, eu estou lendo aqui porque eu estou adiantando para falar para você, né? Ou não sabe que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço, glorificai por a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é claro que ele não está falando aí dos feiticeiros, dos gays, de tudo, não, não, ele só está falando da parte dos irmãos que são de Deus, né? Ou seja, a partir do momento que a gente entregou a vida a Jesus, agora Deus passou a ser detentor agora real de nossas vidas, e agora nossa vida, nosso espírito, tudo já passa a ser de Deus, né? Não é mais do PCC, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de futebol, nem de Globo, nem de gay, nem de mais, nem de bar, nem de sextor, nem de mais nada. Agora passa a ser a direção de Deus e a mente de Cristo já passa a trabalhar na nossa mente, né? A lógica é essa. Tanto na mulher, no homem, numa criança, no ancião, como um todo, na família como um todo, né? Então, bom, você viu que é isso aqui que o diabo está destruindo com as carapetas aí, mas não para só em carapeta não, tá bom, meu irmão? É com roubo, pronto, aí eu vou só ler aqui para a gente falar aqui, né? Pronto. Não sabes, é no mesmo Coríntios capítulo 6, tá bom? Verso 9 agora, né? Não sabe vós que os injustos não herdam o reino do céu, não é nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sedomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Bom, isso é claro que a Bíblia, se for para lá, ia falar a Bíblia todinha aqui, só para falar falando das pessoas que não são, os drogados, os cacudos, enfim, mas não, cara, ela só deu uma ênfase daquilo ali, mas claro que isso vai se estender a muito amplamente da perdição que está aí na terra, né? Então, o diabo, ele não fica só ali na carapeta destruindo não, tá bom? Vamos supor, ele não consegue me destruir fazendo carapeta o templo e o Espírito Santo de Deus, assim a imagem, fazendo carapeta de tatuagem de pince, né? Ou de chifre, ou seja como for, né? Bom, agora ele vai botar eu com um gay, pronto. Aí ele vai usar um gay agora, um gay, um traveco, aí eu vou se encangar mais um gay, dois barbados, e agora eu vou fazer patifaria, mais um gay, aleluia, graças a Deus, mais um gay, ou seja, ele já está destruindo
a imagem e semelhança de Deus de outra forma, tá indo? Aí, vamos supor, ele não consegue me destruir assim. Aí ele vai bloquear o mundo todinho. Aí vai dizer, ele não está caindo nessas coisas nenhuma que a gente está fazendo, nem de PCC, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de nada, nem de Papa, nem de nada. Então vamos bloquear o mundo. Agora ele vai cair nos atos sexual, ele vai cair na estética igreja, vai cair na Mia Khalifa. Bom, isso eu falo, não é que eu fico assistindo elas, não, é porque está na internet. Aí quando você vê assim, vai, não vai, você entra, tá lá falando desses tipos de mulher, então, de online fã, olha não sei o que, então. Job, então a gente não sabe nem que é isso, nunca foi ver, mas sabe que tem, porque eles colocam tudo lá, no Big Brother, tudo eles colocam lá, tudo lá, então. Aí agora ele vai nos derrubar, porque ele vai bloquear o mundo em tudo, ele tá vendo que não tá derrubando nada, que nem a mulher começou a falar aí, pronto, né? Aí ele vai botar ela para seduzir, para nos derrubar agora através disso, pronto, é isso aí, tá bom? Ou então com a estética igreja, ou com a Mia Khalifa, ou com Andressa Urach, ou com Andressa Chance, enfim, eu sei lá, é o nome das pornográficas que tem, tudo aí. Bom, ele te bloqueou, o teu desejo vem, e vem mesmo, e agora a gente vai procurar, e cadê a nossa satisfação? Não tem, então vamos recorrer a uma dessas mulheres. Aí olha só que humilhação que o diabo faz, tá bom? Olha só que humilhação que o diabo faz. Aleluia, graças a Deus, né? Você vai ficar olhando aquele cara vucu na mulher ali, ou num gay, traveco, seja como for, aí você vai ficar aqui no pensamento olhando e também trabalhando, né? Trabalhando. Olha só, meu irmão, que humilhação, né? É triste, o que dá, vai-te embora, capeta, vai-te embora. É triste o que o diabo faz, tá vendo o que o diabo faz? O cara lá, na maior animação que a mulher lá, vucu com a estética igreja, até grávida, tem vídeo dela transando e tudo mais, toda grávida daquele jeito, e você aqui pensando nela e vendo o cara aqui fazendo trabalho. Olha só, meu irmão, é triste, é uma humilhação satânica essa terra tá uma bosta, hein? Então, agora, vamos lá. E quando não é assim, aí você diz, eita, rapaz, tem um cabaré ali num centro, na feira lá onde eu ando, que é cheio de mulheres. Agora, só que aquelas mulheres, se você chegar lá, ali naquele momento já 10, 15 ou 20 homens já foram nela, toda melada, pronto. Aí você agora vai tirar a sua seca, sei como for, nela, que já está toda melada, toda desconchovada de outros homens, ou de outras lesbianas, ou de outros travecos, enfim. Olha só, meu irmão, como está o mundo. E o pior que eles dizem assim na internet aí, né? Quando a mulher não quer fazer relação com ele, então ele vai lá na rua, nos cabaré, e tem a mulher de programa e faz, ou seja, agora só que ele não olha que aquela mulher já transou com 30, 40, 50, naquele momento ali que ele foi cheirar as partes íntimas dela. Olha só, meu irmão, é triste o diabo. Hein? Tá vendo que o diabo, ele não vai só destruir a imagem semelhante dele, está destruindo com as academias preta e com as caras pretas de tatuagem, vestido preto de tatuagem, né? Mas só que se ele não conseguir te pegar assim, aí ele vai usar outras ferramentas, que é o PCC, pronto, agora ele vai te prender no crack, né? Agora ele vai te prender, tu gavolando. Perdão, irmão. Tu agora vai gavolar o quê? Gavolar é só um modo a gente tem de dizer, é como se fosse dar moral ou exaltar. Aqui a gente fala gavola assim, é só a gente nordestino dizer, tá bom? Que o nordestino ele fala diferente de outros lugares, então. Agora ele vai gavolar o Marcola PCC, o Fernando Beiramar, lá do Rio, Comando Vermelho, ou o líder do primeiro comando da capital, que é PCC, lá de São Paulo, pronto. Ou Beiramar, ou Marcola Camacho, pronto. Agora ele vai gavolar aquele idiota, vá-se embora com essas merda. Agora ele vai gavolar aquele idiota, botando ele lá em cima nas nuvens, sendo que ele é um otário, que o cara tá rico, milionário. Tá vendo como é o diabo? Ou seja, o diabo vai usar todas as artimanhas para querer deixar você destruído a imagem e semelhança de Deus, né? Bom, aí ele não te pega assim, pronto, agora ele vai te pegar na cachaça. Ele começa com uma bebida social, ou então te leva para um show por aí. Eu era casado. Aqui em Maceió tinha um terreno bem grande ali, e não vai, as bandas vinham de fora, avião de forró e tudo mais. E eu era casado, eu andava, não era quente, tá bom?
então não vai para lá. A minha esposa não ia porque a minha tia tem um churrasquinho, tinha tudo lá perto, então a minha tia gostava dela e ela ficava ajudando ali para... o movimento é tão intenso que tem a minha tia, geralmente só trabalha com uma ou duas pessoas no tempo normal. Mas em tempo do show, precisa botar 10, 15 pessoas, que o movimento é tão grande que tem que ser assim. Então a minha esposa sempre ficava naquilo ali. Aí, às vezes, eu até escondi da minha esposa, cara, que eu não ia dizer, ex-esposa, né? Eu entrava lá num show das Vianas de Forró, sei que foi começar a beber ali, capeta, aquelas misturadas que vem tudo pra lá, vem tudo, né? Tinha uma mulher na minha frente dançando, eu já tava com a cerveja mesmo, loucão, de capeta e de tudo, que tem vários tipos de bebida, né? Aí ela começou a rebolar pra cá, começou a rebolar pra cá. Aí eu vi um casal que tava perto de mim assim, era comparsa dele, aí comparsa dele, tá bom? E eu, muito já louco de cachaça e tudo mais, que eu bebia, eu ainda bebia e tudo mais, né? Eu não usava mais droga, mas ainda bebia, né? Que era assim, né? Às vezes a pessoa é viciada em tudo, aí deixa uma coisa, mas fica em outra, mais ou menos assim, tá bom? Aí eu, muito louco, olhando a Viana de Forró, vai lá, vai cá, vai ver aquelas mulheres tudo carnudas lá no palco. Aí uma começou a se rebolar ali, até com as partes íntimas atrás, avantajada, olha só, meu irmão. E eu me engacei com aquilo, de rebolando perto de mim, né? E até o cabelo tava vindo cheiroso para perto de mim, olha só, meu irmão. Aí eu, muito louco, aí eu olhei. Aí tem um casal também que tava se rebolando lá e não vai olhar para mim, que ficar que nem tava mangando, assim, sorrindo, né? Eu digo, acho que onda é essa? Aí naquele mês, meu irmão, aquilo virou para mim assim, aí quando eu olhei de verdade, era um traveco. Olha só o que é que o W faz, tá bom, meu irmão? Era um traveco, um homem que vive e se veste como mulher e os costumes de mulher, e era um traveco, olha só, meu irmão, olha só. Eu sarrando nele lá, olha só o que é que o W faz, tá bom? Ainda bem que foi atrás naquele maldito, imagina se fosse na frente, naquele miserável, né? Aí, como era casado, tá bom, mas como eu já tava louco, meio cachaça, eu tava ali com o bundão balançando pra lá e pra cá, e eu sarrando ali, que eu era bom ainda, né, meu irmão, todo filhote, né? Quando ele virou a cara, aquele homem, claro que ele não tava de barba nem nada, tava com cabelo grande e tudo mais, era um traveco, e disse, e aí? Eu digo, e aí nada, eu sou casado e eu tenho a minha esposa, só tô curtindo aqui. Aí saí fora e não quis nem saber, então, para você ver, o diabo faz, tá bom? Agora, se eu não fosse casado, tá bom? Olha só, o diabo ia querer fazer como se ele fosse uma mulher, e quando a fé eu ia lutar a espada mais ele no hotel ou dentro dos matos por aí, que nem dois gays, dois travecos. É assim que o diabo faz, tá bom? Então, aí o diabo já conseguiu destruir a imagem e semelhança de Deus de novo, né? O templo maior do Espírito Santo, né? Então, aí aqui entra a palavra de Deus, tá bom? Para o diabo não botar um homem se fingindo que é mulher, um traveco na tua vida, num show, seja como for por aí a palavra de Deus vai te estruturar e agora tu só vai olhar para as mulheres bonitas de Deus, não vai querer mais mulheres cheias de tatuagem do mundão e nem nada, e agora a tua intenção é só essa aí, tá bom? É essa que voltou a imagem e semelhança de Deus, né? Então, mas o diabo também não fica só por aí, tá, não, tá bom? Aí ele também vai nas praias, olha só, é onde o diabo consegue manter as maiores práticas de pecado, é no mundo todo, mas são nas praias e por aí, tá bom? Porque ali nas praias vai estar os homens com as sungas, um negócio desse tamanho, e tá bom, meu irmão, que a gente sabe, né? E as mulheres tudo de biquíni fio dental, quase tudo quase nua, arreganhada, toma banho, vai para um canto, vai para outro, enfim. Ali a menta. Eu digo porque a minha era assim, tá bom? Eita, que bicha, eita, aquela, olha só. Ai, a cara que não é falando assim, não, só tô falando para você, vai pegar a mensagem, tá bom? Mas é só na mente mesmo, né? Eita, aquela eu ia com força, eita, aquela outra eu ia com tudo, enfim. Meu irmão, se você soubesse o quanto de pecado mental que está ali, de todos eles, tudo de uma vez só, e inclusive os casados, tá bom, meu irmão? Que ninguém é otário não, tá bom? A mulher tá casada, o marido tá ali de lado com bucha de cerveja, de cirrose, seja como for, ou mesmo que não seja. Aí ela olha de lado, vê um cara com um pacote desse tamanho, outros e outros, então também é ela e ele também olhando para as outras e tudo mais. Mesmo que esteja ali, tá vendo que não tá fazendo, mas os pecados são mente, tá bom, meu irmão? Mental, tá bom? Então, e ali naquele momento, o diabo conseguiu pegar todos. Bom, eu não estou dizendo que estão todos, porque tem criança ainda ali, né? Mas praticamente pegou todos de uma vez só, para colocar
um na mente do outro ali, claro, tudo mental, desejando o outro, e às vezes tem dele que vai até para dentro da praia, ainda faz uma trabalhadazinha lá, olhando para as outras do lado de cá, ou então uma mulher vai lá dentro e faz outras coisas para lá, olhando para as outras, para o homem do lado de cá, porque essa é a força e a bagaceira do pecado, está no ato sexual. O diabo consegue derrubar nós tudinho, tá bom? Eu, essas meninas tudinha e o mundo todo de uma vez só, encangar um no outro. Encangar um no outro é o quê? É que se eu e essas meninas tá tudo na praia e elas tá tudo de biquíni fio dental, filepa de bumbum e tudo de lá de fora, então eu vou querer coisar em todas elas de uma vez só, né? E se eu tô lá também com uma sungana, cara, que eu sou cadeirante, é só mal dizer, né? Com uma sunga lá, essas que eles estão vendendo por aí, cueca aí de gente sem vergonha, com um negócio desse tamanho, então tá pensando que é meu, mas não é um pepino, alguma coisa. Aí elas também estão todas de biquíni, então também ela já vai querer desejar aquilo. Eita, viu, mulher? É maior do que uma namorada, maior do que uma marido, é isso, aquilo outro, enfim. Aí é isso que o diabo consegue destruir todos nós de uma vez só. Todos nós de uma vez só. Aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Então, aí é que entra o equilíbrio da palavra de Deus e também a mulher de Deus e o homem de Deus. Agora, Deus vai fazer assim, ó. A gravata tem duas coisas, né? Pronto. Aí agora Deus vai amarrar a mulher e o homem num só corpo, num só casal, para nenhum ter, pelo menos pensar no negócio do pastor lá que está com a calça coxada, que também tem nas igrejas, o diabo fez tudo isso aí, tá bom? Na igreja, ah não, então eu vou para a igreja que lá eu não estou nesse risco nenhum, não, tá sim, porque lá vai ter pastor, vai ter o cantor, tudo com a calcinha coxada, tudo com a calça coxada, as camisas de bomba de academia, não é mais assim, não é mais assim, não é tudo assim, acochadinho, e tudo a vaca, então. Aí a paz, irmãs, vai estar tudo de olho, né? E ou então vai subir uma cantora, seja como for, com um vestido coladinho e as partes íntimas daquele jeito, ou seja, não fica só aí no terreiro de Candomblé, não fica só aí na feitiçaria, não, tá bom, meu irmão? Ele adentrou dentro das igrejas com tudo e agora bagunçou tudo, tá bom? Eu andei alguns anos na Igreja Adventista de São Paulo, da Zona Leste, e depois mudei para Osasco e andei em Osasco. Tinha uma mulher bem bonitinha lá, dos olhos bem azul, a coisa mais linda do mundo, morena, mais linda do mundo. E ela se levantou e foi pro banheiro, tá bom? E eu tava na minha lá, tranquilamente, né? Meu irmão, aquela mulher voltou, a saia dela, ela tava de saia, se não, de saia, né? Ela tava de saia e ela voltou e deu para perceber que ela tava com a calceira de bumbum. Aí, meu irmão, aí caiu a palavra, caiu tudo, eu não vi mais nem palavra. Eu só pensei naqueles negócios maravilhosos dela, então. E o pior é que depois, quando acabou o culto, ela veio para perto de mim, opa, tudo bom, com os olhos bem bonitos, azulzinhos. Então, pode ser que tenha sido o diabo transformado naquilo, ou pode ser que seja uma irmã, dessas irmãs de mente aberta, de funk gospel, de pagode gospel, de tudo gospel. Então, ela foi pro banheiro, eu não sei se intencional ou não, e quando ela voltou, tava com a calcinha toda dentro do bumbum, e deu para ver pela saia, assim, deu para ver que tava daquele jeito, que nem a gente vê por aí. E eu agora não tive mais a concentração do púlpito lá que estava pregando ou louvando, e agora eu fiquei pensando só nas partes íntimas dela, olha só, tá bom? Ou seja, dentro da igreja, que nem deu o louvor da Piara Vitória, dentro da igreja da casa do Pai, e a gente perdido, tá vendo? Olha só, meu, é triste. Quando Jesus voltar, todos nós, ele vai pegar a gente ali dentro da casa do Pai, na igreja, perdido, porque estava ali, mas passou uma mulher toda daquele jeito, ele não aguentou e foi com a mente lá. Eita, coisa boa, cara, que eu tô falando aqui, mas não é falando, é só na mente, né? Que os pecados são mentais, tá bom? Os pecados literais, que nem a Bíblia Sagrada fala, né? Há pecados que são fora do corpo, por exemplo, né? Que nem esse da mulher. Eu olhei e achei ela toda maravilhosa. Cara, que eu não vou dizer a palavra correta aqui, né? Eu achei ela toda maravilhosa e queria pra mim, queria mesmo tirar aquela calcinha que tava lá daquele jeito, né? E eu queria mesmo, se eu disser que não queria, eu só me tirou, tá bom? Mas é pecado fora do corpo. Eu tô desejando e talvez ela nem saiba, né?
Ou então, se ela tivesse dito, quando acabou o culto, ela veio, opa, tudo bem, tudo. Eu gostei de você, deixa eu levar você para uma churrascaria, eu sorveteria, ser como for com você. E se ela fosse, e dali nós fosse para o motel, não, não. Eu quero mais você, porque, moça, eu vou dizer a verdade, eu quero te morder tu até a alma agora, o tutano, morder tudo, tu todinho aí, e eu não tô aguentando aqui, ou então me mata logo, enfim. E ela ia ceder, né? E ia, né? Então, aleluia e glórias a Deus, né? Mas pelo menos se ela fosse, o pecado ali estava fora do nosso corpo, tá bom? A gente cometeu, ela cometeu, mas foi fora do corpo, tá bom? Agora a Bíblia fala que há pecado pior do que isso, no caso dos travecos, de todos eles e das mulheres de Pergamo, né? E tem mais essa, olha só, meu irmão, a gente leu 1 Coríntios capítulo 6 sobre a morada e o tempo do Espírito Santo, né? Aí depois a gente foi para o verso 9 e estava falando lá dos efeminados, dos gays, de tudo bêbado, tudo que não vai para o céu, né? E esse também é lá de novo, no 1 Coríntios capítulo 6 verso 18 ao 20 que vai a nos dizer. Olha só, né? Esses pecados, é o que eu estou dizendo a você, aos pecados, ele diz que tudo é igual para Deus. Claro que é igual a consequência, né? Mas só que não é igual, tá bom, meu irmão? É, é igual você sair com a mulher, pecou, né? Pronto, mas ali acabou, né? Mas é a mesma coisa de uma pessoa pegar uma mulher, estuprar uma criança e estuprar, claro que não. Então, são diferentes, e são gravidades diferentes, né? A pessoa, Deus o livre e guarde, mãe, vá para lá, vá para aquele canto. Aí, enfim, eu já fiz isso, tá bom, meu irmão? Quando eu vivia derrotado, e pode acontecer isso, né? Mas é um pecado, tá bom? Agora, aquele que vai lá dar um tapa na mãe, ou dar um tiro, uma bala e matar ela, que nem eu vi um menino de 9 anos matou a mãe a facada, então é pecado diferente, tá bom, meu irmão? Não é o mesmo pecado, tudo é bem igual, é tudo o mesmo pecado, não é o mesmo pecado, não, hein? No verso 18 vai dizer o quê, né? Fuge das, 1 Coríntios capítulo 6, né? Fuja das prostituições. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha só. Então, aqui é a palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Fuja das prostituições. O que é prostituição? É gay, tá bom, meu irmão? É traveca, LGBT, é todos, é as mulheres de programa, é eu, se eu for para programaria, enfim, é tudo isso aí, prostituições, né? Então, porque todo, pe, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Inclusive, se eu for lá para o cabaré, eu estou pecando, mas é fora do corpo, né? Mesmo que eu pego uma AIDS e tudo mais, mas foi fora do corpo, foi ali e acabou, e cada um foi para o seu lugar, né? Mas aquele que está lá se prostituindo e vendendo, não, eu não estou falando os que vão para lá comprar o sexo e o que vende, são tudo prostituição, a mesma coisa, tá bom? Mas eu só estou dizendo que a pessoa foi lá, pagou e sumiu. Agora quem está arrombado é aquele que está se prostituindo ali, vendendo. Então, esse é o pior ainda, tá bom? Todo o corpo que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo, que é o Espírito Santo de Deus, que mais adiante vai dizer que é a morada do tempo do Espírito Santo. Então, o pecado dos gays e dos que se vende o corpo de programa, de job, de olifone, de estética igreja e tudo mais, que está aí na internet cheia, é pior do que outros pecados sexuais, tá bom? É pior do que eu sair com um show, aí ou então para praia ou para qualquer lugar, encontro uma mulher lá, e ela se engraça comigo, eu com ela, e a gente vai para um motel, e ali cada um segue a sua vida. Foi um pecado, mas a Bíblia diz que é fora do corpo, tá bom? Agora aquele que foi por dinheiro, não, eu só vou por dinheiro, se você me der tanto, 200, 300 reais, é tanto, então ela é para prostituir, então é mais pecado ainda, a Bíblia está nos dizendo. Então, você viu que o diabo não vai só destruir a imagem e semelhança de Deus só com esses altares aí, só com esses altares de cara preta, de PC e tudo não, né? Aí o diabo vai destruir agora o quê? Lá nos Estados Unidos, o Trump dando uma que quer limpar os Estados Unidos e o mundo, né? Então, aí o diabo diz, não,
lá nos Estados Unidos, prende as pessoas na heroína, metanfetamina, cocaína e crack, que nem tem aquele monte de zumbi lá. Aí ali ele já destruiu a imagem semelhante de Deus, e o corpo e o tempo do Espírito Santo, né? Aí não, vai lá em São Paulo, Marcola, PCC e todos eles aí, vagabundo. Bota a Cracolândia lá e prende aquelas pessoas num carro e agora ela vai andar catando lixo na rua, não vai ser pedreiro, não vai ser encanador, nem advogado, nem mais nada. Vai andar catando lixo na rua para fumar crack. Ou seja, o diabo conseguiu destruir a morada e a habitação do Espírito Santo, né? Ou e os beberrão, as pessoas que estão nos bares. Eu vi um vídeo ontem de uma pessoa que estava num bar, foi mal um cara para lá, era amigo, eu não sei, né? Aí de repente se irmaram um com o outro quebrou a garrafa para lá, e ele foi num carro, pegou a arma e matou o cara para lá. Tava até na julgação lá, era o momento julgando, e ele dando esse depoimento, aí pra você ver, né? Então, o bar, as prostituição, tudo isso aí, o diabo levou os dois para lá, né? Para aparentar o seu amigo. Um quebrou as garrafas para lá, deu um tapa na mulher dele lá, do que foi morto, deu um tapa na mulher do que foi morto lá. Aí foi aquela desolação toda. Aí o cara que foi mais ele para lá, olha só, foi no carro, pegou a arma e matou ele. Deu vários tiros aí para você ver, né? Olha só. Então, o diabo destruiu a imagem e semelhança do Espírito Santo, tanto matando aquele como esse assassino agora, né? Que estava até falando fio e calculista normalmente, que estava com a arma no carro, foi lá e pegou, e que a arma era para se defender e tudo mais, e falando até calmamente, tranquilamente, porque quem se arromba não é ele não, tá bom, meu irmão? Ele vai estar com seus advogados, os seus carros e tudo mais, aí para se sair depois da cadeia, que nem esses políticos que roubam e tudo mais, depois são soltos, né? Mas quem se arromba é aquele que foi morto, aquele delegado, quem se arrombou não foi aquele PCC não, tá bom, meu irmão? Eita, foi descoberto aqui que não foi só um PCC não, foi 20, 30, 40 PCC que estavam envolvidos ali, aquela trama, tinha policial, tinha tudo. Bom, eu sei se tem policial não, é só modo de dizer, tá bom? Tinha policial, tinha miliciano, tinha tudo ali no meio, aí matou o delegado ou juíza, ou aquela juíza que nem mataram no Rio de Janeiro, que tinha coronel, tinha tudo no meio. Então, quem se arrombou não foi aqueles coronel, não. Quem se arrombou foi a juíza que morreu, tá bom, meu irmão? Então é isso aí. Quem se arrombou foi ela, que não é mais juíza. Quem se arrombou foi aquele delegado de São Paulo, que não é mais delegado e morreu. E não foi os que foram presos, não. Quem se arrombou foi ele, né? E é essa a lei do diabo. Então, tirou até a probabilidade dele comer a aposentadoria de delegado e tudo mais. E também, talvez até a salvação, né? Ninguém sabe como era a vida dele diante de Deus, né? E tem isso, tá bom? Então, o diabo, ele não vai ficar só na carapeta de tatuagem não, tá bom, meu irmão? Ele vai pegar o Donald Trump, vai, bota os navios lá na Venezuela e bombardeia tudo lá. Aí vai matar aquelas pessoas tudinho ali, então, destruir o corpo e o tempo do Espírito Santo. O diabo, ele vai fazer agora uma carnificina geral, de todas as formas, para tentar destruir o foco principal, que é a imagem e semelhança do homem de Deus, tá bom? Da mulher, da criança. Quando você entra no Instagram, tá essas meninas tudinha, ou no Facebook, ou em qualquer rede social, e você vê aquela coisa mais linda, aí você desce, aí tem outra mais bonita ainda. Quando entra no Instagram, é só modo dizer, pronto, aí tá lá a Raina Meida, aquela coisa mais linda. Aí depois tá a Ana Sara, a coisa mais linda. Aí depois eu desço, aí vejo a Maria Massá, a coisa mais linda. A Esther Fiaco, a coisa mais linda. A Kemily, a coisa mais linda. A Cat, enfim. Aí você, claro que a gente sabe disso, né? Tem uma mais linda do que a outra. Às vezes tem uma que se veste mais linda do que a outra, enfim. Cada uma coisa mais linda do que a outra, tá entendendo? Aí o que o diabo quer é destruir toda aquela imagem do Espírito Santo, de Deus, e agora ou deixar aquelas mulheres e os homens tudo nu, bombado de academia, ou deixar todo de carapé de tatuagem, ou deixar cheio de narguilé, cheio de PCC, cheio de CAC, cheio de Donald Trump, cheio de Bolsonaro, enfim. O diabo quer destruir tudo, de todas as formas, e ele não vai medir esforço, tá bom? E se ele não, aí se ele tentar de todos os meios e não conseguir te derrubar, infelizmente, Deus vai permitir. Agora ele vai te adoecer.
que nem eu tô meio doentado aqui, eu vim pregar aqui porque ele começou a botar dores em mim, ainda tá bom? Porque Deus está segurando, tá bom? E eu vi uma amiga minha no History, no Facebook, aí colocou lá um monte de remédio, aí eu pulei outras fotos, aí ela tava que nem tava no hospital, aí eu pulei outras fotos, ou seja, ela disse que tá a mãe com pneumonia, as filhas gripadas, que ela tem duas, e ela doente, ou seja, agora o diabo diz, rapaz, eu não tô conseguindo derrubar ele de cara preta, nem de vício, nem de narguilé, nem de nada, nem de PC, nem de nada. Agora eu vou dar um meio de adoecer ele, de uma forma ou de outra, para tirar ele da terra, para não pregar mais, para não louvar mais. E ele vai tentar assim, tá bom? O diabo, há muitos anos, gritando na minha mente, que só vai sair da minha mente quando me matar, que só vai me soltar quando me matar. Eu ficava ali na Praça da Sé, procurando um lugar para se matar afogado, que tinha aqueles brejozinhos, tinha tudo lá. Alguns eram altos, não dava apoio de cadeira. Procurando um lugar, até mesmo às vezes eu ia em viaduto, mas às vezes tinha aquela mureta, aquela coisa toda, procurando um lugar para me jogar e se matar, o diabo na minha mente, dizendo que só ia fazer sair quando me matasse, e eu escutando tudo aquilo, olha só que opressão. E eu ficava na parte da Sé, era num canto, era no outro, e não tinha pai, e eu não era crente não, tá bom? Aí eu me converti, né? Aí você diz, pronto, agora parou tudo, não. Aí foi que piorou mais ainda, tá bom? Agora só falta a hora dele invadir com as máquinas aí, papocar a minha cabeça e tudo uma vez só, tá bom? Mas a diferença agora é que eu não sou mais gay, nem no do PCC, nem otário do Bolsonaro, nem mais nada, não. Agora, me perdoe, tá bom, meu irmão? Eu tô na palavra de Deus, né? E agora tem fogo, tem espada, tem labareda santa, tem tudo aqui para também destruir ele, né? Ou seja, aqueles gritos que ele ficava dizendo que ia me matar, diminuiu mais, agora também os ataques, através das máquinas, pioraram. Mas também eu estou tendo poder para derrubar todos eles em nome de Jesus, porque agora não é mais eu sozinho contra ele, né? Agora também está o Todo-Poderoso no meio desse traveco, desse anticristo, desse Donald Trump, dessas máquinas pretas, desses PCC, desses macumbeiros, desses beberrão, desses cara preta e de todos eles aí. Agora Deus está na frente também e agora ele vai ter que matar Deus para poder passar, né? Tem que matar Deus, tem que matar Deus, mata Deus, mata Deus. Então, ele agora vai ter que matar Deus para poder me matar, tirar da... Não, ele não vai pegar mais não, vamos matar de todo jeito, então agora ele vai ter que matar Deus primeiro para não pegar mais nunca, não pegar, né? Aleluia, graças a Deus, vai ter que matar Deus, mata Deus, mata Deus, vai ter que matar Deus, pronto, agora eles vão ter que matar Deus para eu poder não pegar mais, né? Então, e que poder satânico é esse que consegue matar Deus, né? Ele pode me causar dor, que nem me causou ali, eu ia ajeitar a galera do passarinho, eu nem vim pra cá, né? Aí não consegui de tanta dor, aí eu digo, pronto, agora eu vou pegar ali, porque mesmo com dor, mas eu vou pegar, e de certa forma eu vou bagunçar a vida dos satanistas, todos eles aí, porque eu tô pegando a palavra de Deus, pronto. E agora, os derrotados imundice do diabo, é os carapeta de corpo de tatuagem, mas claro que o diabo não vai destruir a imagem e semelhança de Deus e a morada do Espírito Santo só com isso não, tá bom? Ele vem com a maconhinha, vem com cigarrinho, pode ver as pessoas que fumam, se você disser que é que nem eu assim, fumando cigarro, uma carteira de cigarro por dia, você também tá morto igualmente a ela, tá bom? Não, ela parece um defunto, parece ser chupada, para alguma aparência ela vai denotar que ela usa aquilo, né? O maconheiro, só a maconhinha do STF, 12 gramas do STF, não. Ele vai aparentar na fala, e aí, doido, vamos fumar uma hoje, vamos sair hoje, vamos dar uma hoje, vamos queimar os negócios aí hoje, aí, enfim. Ele vai ter todos os sinais que ele é um derrotado daquela seita ali, daquele lugar, né? Ou então, se for um gay, ele vai estar cheio de borracha no corpo, cheio de bomba, cheio de vaselina, e indo para as noitadas dos programas, se arrombar para lá nos vistos, tá bom? Para ganhar dinheiro, para poder viver. Como é que ele vai viver, né?
Tu vê os gays no shopping, nas lojas, nas internet trabalhando aí, não, os gays tá tudo aí trabalhando aí nas lojas, você passa cheio de gay, não tem, porque primeiro que ninguém vai comprar, pronto, eu sou cristão, dona do mundo, eu sou cristão, dona do mundo, aí eu vou pro comércio, pro shopping comprar, né, aí eu chego lá, tá cheio de gay travesti na loja, eu não sou otário não, de ir pra lá não, que eu não sou otário não, que eu não sou porco não, tá bom, meu irmão? Eu vou na loja que tá mais uma roupa cristã, rapaz. Olha aquela loja ali, ó, tem um vestido mais de mulher cristã, tem uma saia de mulher cristã. Aí eu ainda vou olhar se não tem uns gays lá, todos os gays de lá, os travestis, né? Porque eu não sou otário não, que eu sou otário não, tá bom? Então, geralmente a gente vai onde tá as mulheres, tá bom? As mulheres bonitas, aquelas moças nas lojas Marisa, Riachuelo, ou sei lá, sei como for. A gente se engata sem querer ir lá por causa dela, tá bom? Se fosse gay, traveco, ninguém ia não mesmo. Só ia os derrotados que nem ele, tá bom? Mas a família maravilhosa, mesmo que não seja crente ou não, ela não ia lá apontar os todos não, que não entra na natureza dela não, tá bom, meu? Então, você não vê, não começam, até nisso os todos são derrotados, tá bom? Nem no comércio, em nenhum lugar você vê. Eu vou até cortar esse pedacinho aqui e vou falar de novo. Me perdoe, eu vou até repetir, tá bom? Eu vou repetir porque eu vou cortar, que eu gosto de derrubar logo os gays. Eu não gosto. A prática gay, eu tô odiado com isso, tá bom? Eu tô odiado porque eu tô vendo irmão indo para a Bíblia, dando uma que é irmão, e dizendo que a alma do Davi se apegou à de Jonathan e foram viver a prática homossexual. Mas só que não foi aquilo ali não, tá bom, meu irmão? A alma de Jonathan se apegou a de Davi, a Davi a de Jonathan. Mas se você vê, Jonathan e Davi era casado, tá bom? Tinha várias mulheres de Davi, inclusive matou Uria Davi para ficar com a Batseba, que teve um filho, aí Deus matou porque ali foi um pecado triste. Aí depois veio o rei Salomão, que é da filho da Batseba, com o rei Davi, que foi a ex-mulher de Uria que Davi matou, tá bom? Então, e como é que ele era gay, cheio de mulher, nem bate, tá bom, fresco, nem bate, é para destruir mesmo, senhor. Eu vou falar na moral aqui, senhor, eu vou falar na moral, senhor. Então, como é que o rei Davi, ele tinha relação homossexual com Jonathan, e ele tinha várias mulheres, inclusive pegou a Batseba e matou Uria lá na frente da guerra para ficar com ela. Então, quem anda escondendo? Então não bate, tá bom, meu irmão? Não bate, porque quem é gay só quer porcaria de travesti LGBT, tá bom? É isso aí, tá bom? Então, mas não foi isso, tá bom? Se apegou como amigo, tá bom? Eu já tive um amigo do crime lá do PCC de Cacolândia, deu dizer, olha, o que der pra mim dá pra tu. E ele dizia, o que dá pra mim também dá pra tu. E nós andávamos armados, todos os dois, roubando e fazendo o que não presta por aí. Te vira, tá? Nas máquinas, te vira, tá? Te vira com as tuas máquinas aí, te vira aí, ó, tá? Te vira aí, ó, tá? Então, ele andava armado, eu também andava armado com o meu 38, ele tinha um aniquilado, e a gente dizia o que dá pra mim, dá pra tu. Então, é nesse sentido aí. E ele nunca se beijou e nunca foi gay, não, meu irmão. Era nesse sentido, de bagunçaria, tá bom? De amizade, de o que dá para um, dá para o outro, nesse sentido. Não é de frescar e aí, não. Você pegou com o Davi por ir para dentro dos matos lá de relação sexual, não tem nada a ver essa lixarada, não, tá bom? Então, ainda existem amigos aí, a Bíblia fala, que são melhor que irmão, tá bom? Mas não é por causa de homossexual, não, de porcaria de traveco, não, tá bom, meu irmão? LGBT, tá bom? Mas é por causa da amizade boa, saudável e agradável, tá bom? Então, a minha alma se apegou com a alma dessas meninas aqui, tá bom, meu irmão? Aí sim, se apegou sim. Eu queria ser com todas elas, mas Deus não deixa não. Mas pelo menos só umazinha, aí eu queria, tá bom? Então a minha alma se apegou com as dela aqui, né? Ou com qualquer uma outra mulher de Deus aí. Então a minha alma se apegou com a alma dela, tá bom, meu irmão? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, o inimigo quer apagar para não falar a verdade sobre os gays, traveco LGBT, tá bom, meu irmão? Travesti, LGBT, lesbiano e tudo mais, tá bom? O todos os meninos, né? E o inimigo, ele quer tudo isso aí, mas eu não aceito e não quero. Então ele tá fuçando aí para apagar para não falar, pronto. Em nenhum lugar do mundo, nas lojas, nos shopping, nos postos de combustível e tudo mais,
você vê sim, né? Só mulheres, só moças, ou idosa, ou seja como for, nos hospitais, laboratório e tudo, só mulheres, só, ou até mesmo homem normal, né? Agora, se você dizer que todos os meninos, os LGBT, os travestis, os gays, os travestis, estão todo lá dominando tudo, é mentira, porque não estão, porque senão vai falir, tá bom, meu irmão? Se o dono das Casas Bahia da Magazine Luiza tira aquelas mulheres de lá e bota os todos lá para trabalhar, ninguém vai lá não, ele vai falir, ele não é otário, ele não é idiota não, tá bom, meu irmão? Ele vai botar mulherzinha linda, eu não gosto nem da Magazine Luiza, nem da Casa Bahia, mas aquelas mulheres bonitas ali, aí faz eu gostar, sabe cadê? Porque aquelas mulheres, coisa mais linda de Deus, é isso aí, tá bom? Ele não vai colocar esfrangalhada, coisa esfrangalhada não, que ninguém vai lá não, ninguém dá valor a isso não, ninguém dá valor a isso não. Nem mesmo os todos dão valor a eles não, tá bom, meu irmão? Que não é prática de Deus não, tá bom? Então, ele vai colocar mulheres, tá bom? Nos postos de combustível, eu passo aqui, ali, quando eu vou pro mercado lá, eu vou realizar, eu sei como for, tem um posto de combustível logo aqui, né? Mas eu passo lá, ou é homem que tá fardado lá, ou então tem 3, 4 mulheres lá, aí eu olho até para lá, coisa mais linda do mundo, e os carros tudo para lá, porque tem mulher, então, é mulher, tá bom? Se ele colocasse todos e meninos ali, travesti e tudo mais, ninguém ia lá não, que ninguém é otário não, meu irmão, ninguém é otário não, ninguém é otário não. Fica aí pra tu, otário, fica aí pra tu, diabo, essa merda, esse lixo aí da humanidade, ó. Então, aí o que é que todos os meninos vão fazer? Eles vão dominar os maquinários aí, o maquinário, mas eles vão ficar nas avenidas paulistas, nas programas e nas boates de prostituição, tá bom? Só pra lá, né? Aí só vai lá quem é derrotado, que nem ele, tá bom? Não vai irmão de Deus, não vai irmã, não vai nada. Ou então, em São Paulo tem, eu já vi, ele inventa salão de beleza e começa a cortar a unha e cabelo do mar. Eu já vi, tem em São Paulo, isso aí tem. Agora, só que eu não ia lá não, que eu não sou otário. Primeiro que eu corto meu cabelo sozinho, a barba e tudo, então eu não ia lá não, mas tem, eu via, né? Então, eles vão trabalhar só nesse sentido aí, tá bom? Agora, trabalhar nos lojistas e nas lojas lá, na frente das lojas, e as pessoas passar, ao invés de ver mulheres ou homens, tem homem que fica em loja mesmo aí, em loja de vergonha, tem homem que fica bem vestido mesmo, a gente sabe disso, né? Todo social, todo coisado. Não é bonito não, tá bom, meu irmão? É só a elegância do modo se vestir, né? E as mulheres também, né? Na Boticário, é cheio de mulheres lá, tudo cheirosa, então é isso aí, né? Então, agora imagina se ele tira todas essas mulheres e bota os travecos, os travestis e os lebianos, as mulheres parecendo homem. Ninguém vai lá não, meu irmão, que ninguém é otário não, ninguém é otário não, tá bom, meu irmão? Eles ficam para lá, nas passeatas dele, para lá, do Donald Trump, da liberdade, da Estátua da Liberdade dele, para lá. Mas ninguém não é otário, não, tá bom? Nem nas Casas Bahia, nem nas lojas americanas, nem no shopping. Pode ser que tenha um dele lá, ou outro lá perdido, mas só que a pessoa que é de Deus, ele já anda espiritualmente olhando tudo, então a pessoa nem está lá na hora que ele está, ali tem, então não vou nem lá. Né? É preconceito sim, pode ter preconceito sim, porque a gente não dá valor, que não é de Deus, não bate com a natureza. Então, o preconceito é que não bate com a natureza de Deus, tá bom? Aí vocês arrumam outro meio de trabalhar, que é que não os outros normais, fazendo curso, fazendo administração e tudo mais, e indo se concursar. Olha só, pronto, vamos lá. Tu vê nas polícias aí, cheio de todos, cheio de traveco. Imagina se tira os policiais militares e agora bota os travecos. Aí é que os PCC vão tirar onda mesmo, né, meu irmão? Então, ainda até nisso, tá bom? Então, não tem todo, nem traveco, nem nada. Não. Se tiver, tem lá escondido, lá dentro dos buracos para lá. Agora, lá na aparência, fica só os policiais, cheios de moral, com armamento da pesada, né? Não é esfrangaiado com cabelo, com peito, que nem frango, que nem coisa de LGBT não, tá bom? Não, não é assim não, é policial na moral, né? Porque os PCC chegam lá, não sei quem for, e tá vendo pessoa de moral até com a cara feia, que para entrar ali só entra quem tem bagaceira também, né? Então, mas se os policiais fossem tudo todos travesti e LGBT lesbiano, meu irmão, o PCC, além de tirar onda com ele, ainda aí, ó, toma, você é isso aqui, seus policiais otários, tá entendendo, meu irmão? Aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, tá bom, meu irmão? Então não pode ter no exército, nem em nenhum lugar, e tem mais essa, tá bom, meu irmão? Ainda tem mais essa imundícia, vamos supor, se pega esses todos aí inventa que ele é do exército lá,
E agora as armas que ele vai trabalhar são dos outros, dos exércitos lá, que é fazer sexo e tudo lá. Então, desgasta da mesma igual, tá bom? Ao invés dele estar se preparando para a guerra, eles estão um no outro lá, que não derrotado. Então, até nisso suja tudo, tá bom? Se pega esses todos aí e coloca na corporação da Polícia Militar, eles agora vão querer fazer lebianismo e negócio de todos com os policiais lá. E agora vai ficar tudo encangado no outro assim. Então, graças a Deus que não pode, você não vê e nunca vai ver. Então ele procura os lugares dele para lá, que é o quê? É os bares, é as noitadas, é as avenidas, é tudo que ele se ele escolheu, a palavra de Deus diz assim, né? Não erre, Deus não se deixa escarnecer, por tudo como semear, você fala, então, se ele escolheu ser assim, viver contrário à natureza de Deus, então vamos supor, se houve o dia das crianças agora, inclusive teve até uma criança aqui hoje com a minha mãe e meu pai, logo mais cedo, bem cedinho. Então, se houve o dia das crianças e o seu familiar está tudo com as crianças ali, compondo, ser como for passeando, e os todos meninos LGBT não estavam, então não é de Deus e não é bênção e não pode estar, tá bom? Se alguma lebiana estiver ali com a criança, é porque ele já quebrou aquela mentira dele de dizer que nasceu assim e ele transou ou com outra pessoa, ou então ele fecundou com sêmen de outra e engravidou. Mas, naturalmente, como Deus fez, é impossível dois homens engravidar ou duas mulheres engravidar só com borracha ou só com sexo oral, tá bom? Aleluia, graças a Deus. Faça o que quiser, faça o que quiser, faça o que quiser, faça o que quiser. Eu já estou destruindo mesmo, é para aleluia, graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Fica aí, otário, fica aí falando aí. Fica aí, otário, falando aí. Cai aí sozinho. Tá dito aí, tá bom? Tá dito aí. Se pega os LGBT e coloca nas lojas do comércio, no shopping, em todos os lugares, as lojas vão falir porque ninguém vão lá não, que ninguém é otário não, tá bom? Ninguém é otário não, tá bom? E glórias a Deus por isso e louvado seja Deus. Já que eles escolheram essa vida maldita, então eles vão viver lá nos programas, nas noitadas, nos bares, e só vai para lá que não tem compromisso com as coisas boas do nosso Deus, do nosso Pai, e glorioso seja Deus por nos usar e por destruir o diabo nesses movimentos satânicos que estão aí de cara preta, de gay, de beberrão e de tudo, de idolatria política, futebolística e tudo mais. Louvado e grandioso seja Deus por nos usar, nos preparar, nos dar visão e para que a gente passe aqui, tá bom? Eu posso ter excedido em algumas falas, tá bom? Mas você viu que foi tudo dentro da palavra de Deus, em termos da imagem e semelhança de Deus. O corpo e tempo do Espírito Santo não é o cara preta de tatuagem, nem um funk, nem um gay, nem nada, mas é aquele que está entregando. Pronto, eu vou até sair da visão aqui. Pronto, eu nem me considero, pronto, essas meninas aí. Olha os corpos dela e olha as vidas dela. Se tiver cheio de cara tatuagem, cheio de bicho na face dela, Deus trabalha assim, imundamente, tá bom? Agora, se você olhar, que nem eu tô olhando aqui, através da câmera do celular, e você só vê cada uma mais linda do que a outra, então Deus só trabalha assim, glorioso seja Deus, bendito seja Deus, honra e glória seja Deus.